A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem 913 nomes. Vamos lá, 913 nomes. Mas eles alegam que só 22 são pessoas que ocupam cargos remunerados, até porque a legislação permite até 50 vagas com salários pré-definidos em lei. Lula espera para a próxima semana um diagnóstico feito pela equipe de transição sobre o governo de Jair Bolsonaro. Ele já deu uma ideia do que ele vai falar, tá? Independentemente se vai chegar ou não esse diagnóstico, ele já deu uma ideia do que ele vai falar. Porque para Lula, o Brasil está numa situação catastrófica. Os números são exatamente o contrário do que diz o presidente eleito. Para o presidente eleito, problemas identificados agora não devem ser cobrados dele daqui a 6 meses. De acordo com Lula, a transição do governo Bolsonaro para o seu foi, abre aspas, a mais democrática da história. Serrão, vamos lá, porque ele fez questão de usar essa frase e eu acho que ele também se referia a buscar pessoas todas que vão falar, discutir todos os assuntos. Ele estava falando só dele. Eu entendi isso, mas também pode ser pela falta, obviamente, do que está sendo passado pelo governo. Até porque institucionalmente tudo está acontecendo deste governo para o governo eleito. Mas eu acho, viu, Constantino, vou ouvir o Serrão antes, eu acho que ele estava falando dele, tá? Estamos contemplando a sociedade inteira, enfim, aquele discurso bem com a cara de Luiz Inácio Lula da Silva. Serrão. Tá só contando a historinha do Boitatá para formar esse time aí, que nós estamos chamando muito bem. É a carreta furacão. A carreta furacão é aquele bando de doido que pula, faz malabarismo, faz graça, faz besteira, se joga no chão e vem em forma de arrastão para governar, para dominar. Eles têm um projeto de poder. A primeira parte já foi cumprida. Tomaram o poder. Eles não ganharam a eleição, tomaram o poder. Esse que é o ponto. Desde tudo que aconteceu nessa campanha eleitoral, não dá para dizer que a eleição foi simplesmente ganha pelo Partido dos Trabalhadores e pelos seus alinhados à canhota. Foi tomada de poder. Só que essa tomada de poder está apenas começando. A tristeza não se resume hoje à derrota da seleção brasileira, em que o técnico da seleção, um petista fanático, fez aí, passou uma vergonha. O time perdeu e ele já saiu correndo direto para o vestiário, sem ser solidário com os jogadores em campo. Uma vergonha. Então, é assim que está começando o jogo com a seleção. Então, isso foi com a seleção brasileira. Para a política, a coisa promete ser muito pior. Tem 900 pessoas na transição. Isso não é transição, isso é brincadeira. Mas são só 22 ganhando no cargo. E os que não estão ganhando, vão ganhar quando? Vão querer ganhar depois. E vão cobrar seu preço. Porque a ideia do PT é emprego para companheirada, é ocupação de espaço. Ocupação de espaço para quê? Para fazer coisa séria? Essa negociação com o parlamento aí para aprovação dessa PEC fura-teto já mostra que a carreta furacão está andando a 300 por hora. Já articulou demais aí no bastidor e tem gente, até ontem, quem parecia que era bolsonarista, hoje já é bolsonarista. Já mudou de posição rapidamente. Então, o Brasil dominado pela cleptocracia só tem previsão de piorar. Aguardem. Vilela, vamos só falar desses 900 e poucos nomes aí, porque isso chama atenção. 913. Sim, 913. Não tem coincidência em política, tá? Eu vou deixar 13. Isso muito claro. 913. Por mais que sejam apenas 22 os remunerados, o que parece que está dando uma ideia de austeridade, né? Os 205 bilhões que passaram no Senado não tem nada de austeridade. Agora, como é que se negocia com 913? Como é que se faz plano de governo com 913? Como é que se negocia a informação que se recebe no governo que está, nesse momento, executando o trabalho para tentar pensar no próximo governo com 913 pessoas? Vilela? Olha, não se faz transição de governo com 913 pessoas. Não se faz. Transição de governo é algo para ser feito com um grupo restrito de técnicos e não políticos, mas de técnicos que vão obter informações pensando nos
primeiros dias de governo, para que o novo governo, ele chegue, ele assuma, sabendo o estado da arte que ele vai encontrar. Então, olha, aqui temos um problema disso, temos uma licitação daquilo, temos o... Então, precisando daquelas informações emergenciais. Caso o governo Lula, né, o presidente eleito Lula, quisesse ter feito um plano de governo ouvindo a sociedade, ótimo, excelente, não tem problema nenhum, muito bom. Mas deveria ter feito isso lá atrás, antes do processo eleitoral, até para que a sociedade pudesse, eventualmente, saber em qual projeto político ela estaria votando e, eventualmente, cobrar depois. Agora, não foi apresentado o programa de governo e, no momento de se fazer uma transição técnica, você junta esse monte de gente que, no meio de 913, até tem muita gente boa, não tenho dúvida disso, mas é um bando de pessoas que você não tem como fazer o que é o mais importante, que é a transição de governo. Quero ver como é que vai ser o início desse governo. E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre: o PT não apresentou o programa de governo durante a campanha. E ainda esculhambaram a gente aqui por causa disso, tá? Isso é um ponto que tem que ficar bem claro. E agora, do nada, aí, juntando esse bando de gente, parece que vão querer fazer um plano. É inviável isso que estão querendo fazer. Não, porque... E o pior de tudo, Piotr, diga lá, é que ainda tiveram a pecha de dizer que vão ter uma herança maldita, porque o PT sempre fez isso, né? Bancou a vítima, ele faz a lambança toda e depois acusa o outro, né? É o famoso ladrão que grita pega ladrão. E o ministro e ex-secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, respondeu à altura, lembrando que eles destruíram o setor elétrico, quase quebraram a Petrobras, e agora estão dizendo que vão herdar uma herança maldita. Ao contrário, a casa está em ordem. Essa equipe econômica que vai deixar nas mãos de Fernando Haddad a economia, né? Ela trabalhou duro, ela fez um trabalho de bastidores, inclusive, infraconstitucional, longe dos holofotes da imprensa, um trabalho excelente, técnico, né? Reformulando políticas, reduzindo burocracia, melhorando o ambiente para investimento e funcionamento do mercado, quer dizer, transparência. É uma equipe muito boa, muito boa. O que vem aí a gente sabe, né? É a turma da lambança, que gosta de apontar o dedo e culpar os outros pelo estrago que fez. Não, é porque se a gente olhar figurativamente, imagina uma mesa com 913 pessoas, porque de alguma maneira é um montão de gente em cada uma das mesas temáticas. E aí você não tem, né? Tinha uma piada entre os jornalistas nos anos 90, quando o PT ainda era oposição, que eles faziam aquelas reuniões, isso eu vou contar aqui, e a discussão começava às 9 horas da manhã, a reunião terminava, sei lá, 10 horas da noite. O que era decidido? A data da próxima reunião. Ou seja, não decidia-se absolutamente nada, é o que a gente tinha naquela época. Parece que 913 pessoas dá essa ideia.